Olá, uma vez mais aqui estamos com o programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinho, o nosso abraço, a nossa gratidão pelo seu prestígio ao nosso programa e a toda a programação da TV Mundo Maior. Hoje, em nosso programa, nós vamos abordar um assunto até certo ponto polêmico, mas também até certo ponto desconhecido, pouco estudado. Trata-se de um assunto ventilado por André Luiz em várias de suas obras, principalmente aqui neste livro Libertação. Ele fala também a respeito do assunto no livro Obreiros da Vida Eterna, em Missionários da Luz, Evolução em Dois Mundos. André Luiz se refere ao assunto da segunda morte, da chamada segunda morte, em diversas de suas obras. Portanto, não foi um assunto ao qual ele tenha se referido em passant. Ele falou sobre o assunto diversas vezes. Não obstante, é um assunto pouco conhecido, pouco estudado, pouco compreendido. E hoje nós vamos recorrer às anotações de André Luiz a respeito. Vamos recorrer às páginas do livro Libertação, capítulo 6, Observações e Novidades. André Luiz conta que ele estava naquela cidade estranha, na cidade dos gregorianos, numa cidade subcrostal, erguida na dimensão das trevas. Ele estava naquela cidade estranha em companhia de Gúbio e Eloy. E André Luiz, ele relata sucintamente o que ele pôde observar, o que ele estava observando naquela cidade estranha. Inclusive, ele se refere aqui aos seres que ele chama de sub-humanos, seres existentes numa condição sub-humana. Mas hoje nós não vamos falar a respeito desses seres. Nós vamos falar a respeito dos corpos ovoides, assim denominados por ele, André Luiz, dos corpos ovoides que ele teve oportunidade de observar naquela cidade estranha. Ele diz aqui: reparei, não longe de nós, como que ligadas às personalidades sob nosso exame, eles estavam observando aquela movimentação nas ruas, dos desencarnados, habitantes daquela cidade, e dos encarnados, desprendidos do corpo físico, que estavam também naquela cidade estranha. Inclusive, ele relata aqui um diálogo muito substancioso entre um espírito desencarnado e outro que estava encarnado, mas em estado de desdobramento. Aquele desencarnado tentava doutrinar ou sugestionar o encarnado para que, quando despertasse no corpo, agisse de determinada maneira. E André Luiz diz aqui: olha, reparei não longe de nós, como que ligadas às personalidades sob nosso exame, certas formas indecisas, obscuras, semelhavam-se a pequenas esferas ovoides, cada uma das quais
pouco maior que um crânio humano. Um pouco maior que um crânio humano. Era como se fosse uma mônada, digamos assim. Era como se fosse um elemento unicelular macro. Um elemento unicelular, uma célula, mas macroscopicamente sendo observado ou se manifestando macroscopicamente. Variavam profusamente nas particularidades. Então ele observou vários corpos ovoides. Algumas denunciavam o movimento próprio, ao jeito de grandes amebas. É o que nós falamos. Elemento unicelular, ao jeito de grandes amebas. Movimentavam-se profusamente, alguns revelando movimento próprio, ao jeito de grandes amebas, respirando naquele clima espiritual. Outras, contudo, pareciam em repouso, aparentemente inertes, ligadas ao halo vital das personalidades em movimento. Vejamos como o estudo da doutrina espírita é importante. Sinceramente, nós temos lido muito poucas referências a respeito do que André Luiz trata aqui no livro Libertação e em outras obras. Praticamente, quase que nunca ouvimos referências aos corpos ovoides em palestras feitas pelos expositores nas casas espíritas. Não sabemos se por desconhecimento, se por falta de estudo ou por terem receio de abordar assunto tão delicado. Mas não nos esqueçamos de que o livro Libertação, não é? Ele foi escrito por André Luiz na década de 40. No final da década de 40. Ora, esse livro tem quase 80 anos, 70 anos, né? Ele é de 1949, esse livro tem 70 anos, não é? Então, não seria inadequado se falar sobre o assunto. Voltaremos no segundo bloco. Estamos falando sobre os corpos ovoides, na visão de André Luiz. André Luiz falando que observou naquela cidade estranha dos gregorianos, lá de Gregório, não é? Dos dragões, observou a existência de corpos ovoides, ou seja, de seres humanos desencarnados que haviam perdido a forma humana, que haviam regredido no que tange a forma. Mentalmente não foram capazes de se sustentar na forma humana. Mentalmente não foram capazes de se sustentar em sua forma humana. E André Luiz prossegue: fixei demoradamente o quadro com a perquirição do laboratorista diante de formas desconhecidas. Como se ele fosse um cientista, ele observando. Grande número de entidades em desfile nas vizinhanças da grade. Eles estavam num apartamento, foram colocados num apartamento, não é? Gradeado, com grades na janela. Transportavam essas esferas vivas, como que imantadas as irradiações que lhe eram próprias. Ou seja, esses espíritos, essas entidades, estavam sendo vampirizadas. Estavam vivendo num processo de simbiose mental. É o processo do parasitismo, estudado por André Luiz em Evolução em Dois Mundos. É o processo do parasitismo. Nós conhecemos o que acontece com uma árvore, com uma planta, quando ela é abraçada ou quando ela começa a ser sugada por uma outra planta parasita. Ela vai mirrando até
praticamente morrer, não é? As duas ali abraçadas. E André Luiz diz aqui, nunca havia observado antes tal fenômeno. Em nossa colônia de residência, ainda mesmo em se tratando de criaturas perturbadas e sofredoras, então ele está se referindo ao nosso lar, né? Lá ainda existindo criaturas perturbadas e sofredoras. Em nossa colônia de residência, ainda mesmo em se tratando de criaturas perturbadas e sofredoras, o campo de emanações era sempre normal. E quando em serviço ao lado de almas em desequilíbrio na esfera da crosta, nunca vira aquela irregularidade. Pelo menos quanto me for até ali permitido observar. Quer dizer, ele nunca tinha observado os corpos ovoides. Ele já tinha ouvido falar na segunda morte, mas ele ainda não tinha observado os corpos ovoides. Inquieto, recorria ao instrutor, rogando-lhe ajuda. Ele recorreu a Gúbio. André, respondeu ele circunspecto, evidenciando a gravidade do assunto. Compreendo-te o espanto. Vê-se de pronto que és novo em serviços de auxílio. Já ouvistes falar de certo numa segunda morte? Então agora aqui ele entra no assunto. De um assunto, ele passa para outro. Do assunto dos corpos ovoides, ele vai abordar a questão da segunda morte. Porquanto os corpos ovoides haviam perdido o seu perispírito mais grosseiro, que lhes dava ou que lhes sustentava a forma humana. O corpo ovoide, em verdade, é o corpo mental. Nós podemos entender esse corpo ovoide como sendo o corpo mental, não é? O espírito estava ali em sua forma original, em sua forma primitiva, não é? No corpo mental, como diz ele aqui, semelhante a uma ameba, porque eles não foram capazes de se sustentar em sua forma humana. Aí André disse, sim, acentuei. Ele respondeu, sim, eu já ouvi falar a respeito da segunda morte. No Missionários da Luz, fala a respeito da segunda morte. E no livro Os Mensageiros também. Temos o Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, em sequência. Nos livros Os Mensageiros, ele havia ouvido falar a respeito da segunda morte. Nos livros Missionários da Luz também, porque este assunto da segunda morte também é um assunto recorrente nas obras de André Luiz. Aí André disse, sim, tenho acompanhado vários amigos. A tarefa reencarnacionista, quando atraídos por imperativos de evolução e redenção, tornam ao corpo de carne. Quer dizer, o espírito, quando vai reencarnar, morre. O corpo espiritual mais grosseiro, o perispírito mais grosseiro, se submete também a esse processo ou a esse fenômeno da chamada segunda morte. Ele permanece em seu corpo mental, para que, por assim dizer, ele possa se instalar no ovário. No ovário, claro, onde o corpo, o seu futuro corpo, irá se desenvolver. O espírito passa por um processo de miniaturização, ou por um processo também chamado de restringimento. Restringimento do corpo perispiritual. É aquela pergunta que Nicodemos fez a Jesus, não é? Senhor, como pode um homem já velho, já crescido, já adulto, tornar a entrar no ventre de sua mãe? Depois de 2000 anos, vem a resposta, através da doutrina espírita. Como é que Jesus poderia ter explicado a Nicodemos esse fenômeno do reducionismo, não é? Esse fenômeno do restringimento perispiritual? Foi o que Nicodemos queria saber. Como
pode o homem já crescido, já velho, já adulto, tentar voltar a entrar no ventre de sua mãe? Nós voltaremos no terceiro bloco. Nós estamos falando hoje aqui com André Luiz, estudando rapidamente essa questão dos corpos ovoides e essa questão da segunda morte, que ainda causa espécie em alguns espíritas, em alguns companheiros que não aceitam a tese ou que duvidam da tese ou que ainda não estão preparados para entender a tese apresentada por André Luiz em suas obras. Então, André Luiz, respondendo a Gúbio, ele afirma que ele havia presenciado o fenômeno da segunda morte quando tivera a oportunidade de acompanhar diversos companheiros na tarefa reencarnacionista. E ele diz aqui em seguida, muito interessante o que ele diz, de outras vezes, raras aliás, tive notícias de amigos que perderam o veículo espiritual. Está aqui, claro, textual, está aqui. Ele fala, perderam o veículo perispiritual, conquistando planos mais altos. Então vejamos, é o que o doutor Inácio Ferreira afirma em suas obras. Tanto se morre para baixo, quanto se morre para cima. Tanto se desencarna para baixo, ou seja, quando o espírito volta à Terra, vai reencarnar no mundo inferior, numa dimensão inferior, ou quando o espírito ele é promovido, ele vai reencarnar numa dimensão superior. Muita gente aqui acha que o termo reencarnação não é adequado, mas isto é mero detalhe. É mero detalhe. Nós não temos uma outra palavra que possa definir melhor essa volta do espírito ao corpo, ou essa ocupação de um espírito, a ocupação do espírito a um novo corpo especialmente formado para ele, seja numa dimensão inferior ou numa dimensão superior. Vejamos bem, a esses missionários distinguidos por elevados títulos na vida superior, não me foi possível seguir de perto. Então André Luiz diz que não pôde acompanhar de perto aqueles espíritos que haviam deixado o perispírito na dimensão em que se encontravam, haviam deixado o perispírito para assumir um corpo mais etéreo, um corpo de maior transcendência numa dimensão superior. Esse assunto também foi abordado por Eigorina Cunha, sob a orientação de Chico Xavier. Eigorina Cunha, no livro Imagens do Além. Não é? Este livro foi editado pelo ID, Instituto de Difusão Espírita, de Araras. Muito interessante o que Eigorina ouviu do próprio Chico Xavier em explicação. Eigorina publicou os livros que publicou, não é? Cidade no Além, Imagens do Além, sob a orientação do espírito de André Luiz e de Chico Xavier. Aí Gúbio sorriu e falou com André Luiz, sabes assim, vamos prestar atenção nisso, sabes assim que o vaso perispirítico, ou seja, o corpo espiritual, o perispírito, é também transformável e perecível. Morre. Não há outra, no dicionário não há outra explicação, é perecível, ou seja, perece, fenece, falece, morre, se desgasta, não é? É perecível, embora estruturada em tipo de matéria mais rarefeita. O perispírito é um corpo espiritual sujeito a desgaste.
Então, é o fenômeno da segunda morte. Ele é sujeito a envelhecimento, ele é sujeito a desgaste natural, ele é sujeito também a morrer por determinadas patologias ou enfermidades, às quais nós não podemos nos referir aqui em nosso plano, mas se trata de um corpo perecível, ou seja, de um corpo sujeito a agressões externas do meio ambiente. André Luiz estuda o assunto com muita propriedade e detalhadamente no livro Missionários da Luz, quando ele fala a respeito da reencarnação de Segismundo. Seria interessante que todos nós relêssemos o capítulo da reencarnação, pelo menos o capítulo da reencarnação, que está lá no livro Missionários da Luz. Alexandre falando a respeito da segunda morte. Vejamos bem, já 2 instrutores espirituais em Missionários da Luz é Alexandre. Aqui no livro Libertação é Gúbio. Então, voltamos a repetir, o vaso perispirítico é também transformável e perecível, embora estruturado em tipo de matéria mais rarefeita. Como nos fala o Dr. Inácio Ferreira, enquanto o espírito possuir invólucros, ele terá necessidade de perder esses invólucros. Ou como afirma irmão José em uma de suas obras, o espírito puro é o puro espírito. Espírito puro é o puro espírito. Nós possuímos vários perispíritos. Nós possuímos vários corpos espirituais. O corpo físico nada mais é do que um desses corpos espirituais. E certa vez Chico Xavier nos disse pessoalmente, para várias pessoas que estávamos ali no grupo espírita da prece, que nós possuímos 7 corpos espirituais considerados mais densos. 7 considerados mais densos. E possuímos outros considerados mais sutis. Então, nós vamos hoje encerrar por aqui e esperamos que possamos estar juntos na próxima semana. Muita paz e até lá.